Pergunta: você pretende ressuscitar através de qual corpo? Por que a pergunta? Porque estes corpos humanos pertencem a Cristo, não a nós, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, disse o apóstolo Paulo: ora, vós sois o corpo de Cristo. Espera aí. Se este é o corpo de Cristo, obviamente que quem há de ressuscitar através deste corpo é Cristo, não eu. Então, o que exatamente os seres humanos estão tentando ressuscitar? Uma vez que não há corpo para ressuscitar a mentalidade da carne que milita contra o espírito. O que os seres humanos estão tentando ressuscitar é o ego, que é um subproduto da mentalidade da carne, que é uma ilusão. Repito mais uma vez. Como exatamente você pretende ressuscitar se você não possui um corpo? E você pretende ressuscitar exatamente o quê? Está vendo, meu amigo? Não faz o menor sentido, isso é apenas um jogo da mente. Não há o que ressuscitar, assim como não há como trazer alguém do mundo dos sonhos para a realidade. Por isso está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 25 a 26. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isto impossível. Porém, para Deus tudo é possível. Para Deus é possível ressuscitar através do corpo, pois o corpo pertence a Ele. Mas aos homens é impossível. Por quê? Daria-se o mesmo que afirmar que você pretende ressuscitar o pensamento de uma outra pessoa dentro do seu corpo. Não faz o menor sentido, meu amigo. Até porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 23, disse Paulo: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Se Cristo está morto, podemos obviamente entender que ele precisa ressuscitar através do corpo dele. E o corpo dele é exatamente este corpo que você está usando neste exato momento. Prova disso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 16 a 17, está escrito: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e você ainda permanece em seus pecados. Está vendo? Se os mortos não ressuscitaram, Cristo ainda não ressuscitou. Pois quando os mortos ressuscitam, quem ressuscita através dos corpos é Cristo. Pois é Cristo que se encontra morto através da carne. Pois quando ele encarnou, ele perdeu a sua auto-identidade espiritual através do corpo. Pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Até porque no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito: para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar. Ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. O ego, a sua personalidade humana, existe através da pessoa de Deus. Está vendo? Aqui está Deus, este é o corpo do Senhor. Agora eu te pergunto, se este é o corpo de Deus, aonde exatamente está Cristo? Se é você que está no controle do corpo, está vendo? Você está no controle do corpo porque Cristo precisa ainda ressuscitar, meu amigo. Conforme consta no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 8. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e a aniquilará pelo esplêndido da sua vinda. Quando Cristo vier, ou seja, quando Cristo ressuscitar através do corpo, o ego, a sua personalidade, a mentalidade da carne, o inimigo do espírito será desfeito. Pois no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, está escrito que é nascido da carne apenas carne. E no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, está escrito que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. E no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 4, disse Paulo: então será revelado o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que se assentará no trono de Deus, querendo se passar por Deus. Quem está se passando por Deus é você. Você diz que o corpo é seu,
Mas a Escritura afirma que o corpo é de Cristo. Nisso podemos entender perfeitamente, porque no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20, disse Paulo: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas agora é Cristo que vive através de mim. Quando o ego, a mentalidade da carne, foi removida, então Cristo passou a reinar através do corpo. Neste momento ocorreu a ressurreição de Cristo através do corpo de Paulo, pois a ressurreição é individual. Por certo que Cristo ressuscitou através de Jesus. Mas e com respeito a você, quem é que está no controle do corpo? Por acaso não é a sua personalidade humana? Por que isso está acontecendo? Porque Cristo ainda não ressuscitou. Senão o corpo já pertenceria a Cristo. Mas você mesmo afirma que o corpo é seu. Por quê? Porque o ego, o homem do pecado, filho da perdição, está no controle do corpo, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esta é a verdade, meu amigo. Por isso está escrito no livro de 1 João, capítulo 2, versículos 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. A Escritura afirma que este é o corpo de Deus, o templo de Deus onde Deus habita. E a Escritura afirma que este é o corpo de Cristo. Mas os seres humanos insistem em afirmar que estes são seus corpos. Eles pretendem ressuscitar através do corpo de Cristo. Que piada de mau gosto! Quem há de ressuscitar através do corpo é o Espírito de Cristo. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então será removida a consciência da carne. Então será estabelecido a mente de Cristo em seu lugar. A partir deste momento, ocorrerá a ressurreição de Cristo. Então, verdadeiramente, Cristo estará reinando através do corpo dele. Esqueça a ressurreição da carne. Esqueça ressurreição de quem você acredita ser através do corpo. Você é o Cordeiro de Deus que precisa morrer para Cristo ressuscitar em seu lugar.